Olá, nesse vídeo eu vou trazer a construção da calculadora de IMC, mostrando aí como realizar a conversão de tipos numéricos, a estrutura de decisão if, else, if, também algumas coisinhas a mais. Então, começando, vamos criar um projeto novo aqui, New Project, calculadora IMC, lembrando que eu vou começar fazendo as coisas aqui em velocidade normal. Deixa eu fazer uma checagem, uma velocidade normal, e aí você vai parando o vídeo conforme você sentir dificuldade. Vou usar a API 23, Empty Activity, dar um Next aqui, mantenho tudo como está, dou um Finish e vou rezar para que tudo funcione. Está fazendo aqui a criação. É importante você sempre ter em mente que toda vez que você usar um número em qualquer tela na sua aplicação Android, você deverá fazer então a conversão desse número para a base correta, porque senão nós não conseguiremos efetuar operações matemáticas, nenhum tipo de cálculo com ele do tipo string, ok? Bacana, está construindo aqui a nossa telinha, rapidinho, você pode ver aqui, ó, está indexando o nosso projeto. Como sempre, essa indexação é um pouquinho lenta, minha máquina tem milhões de coisas carregadas aqui. Então, enfim, está compilando a tela, eu vou maximizar a tela aqui. E nossa aplicação terá, então, dois campinhos de entrada. Então, coloquei aqui, ó, vou tirar primeiramente o Hello World da tela, depois eu vou clicar aqui em Text, vou alterar essa linha aqui, ó, para Linear Layout, para ficar mais fácil de nós trabalharmos. Transformei em Linear Layout, seleciono o Linear Layout, clico aqui, venho na orientação e digo que ele é vertical, vou jogar um campo debaixo do outro. Então, ó, tá aqui nosso calculador IMC. Então, eu vou começar fazendo o seguinte, clico aqui em Text, eu vou colocar o campo do tipo numérico, primeiramente. Eu não vou colocar o campo do tipo plain text, porque eu não quero que entre nenhum tipo de texto. Então, para evitar isso, eu já coloco automaticamente um campo numérico. Então, olha lá, puxei aqui, joguei number, já temos um campo number aqui. Vou dar o nome dele para peso. Vou colocar o hint dele aqui, ó, peso. É aquele aviso, né? O famoso placeholder. E no campo altura, como nós vamos trabalhar com decimal, 1,74, 1,68, então eu vou colocar um campo do tipo decimal. Esse aqui, ó, number decimal. O outro era só number. Então vou dar o nome dele para altura. Bacana, o hint eu vou colocar também altura. Tá? Temos os dois campos definidos. Agora eu vou jogar um botãozinho para cá, tá? Ó, joga um botão para cá. Vou dar o nome de BT calcular. E o texto dele calcular. Por fim, eu vou colocar uma text view para receber o valor que vai ser calculado mais a mensagem. Então, ó, tem a text view aqui, eu vou dar o nome dela de resultado. E vou tirar o texto para ficar limpo aí, né? Quando a gente rodar o nosso programinha. Então, o nosso programa está feito aqui, já com os 4 elementos que nós vamos usar. O Visor já está rodando aqui na minha tela. Trazer ele para cá, ó. Então, aqui é um espelho do meu telefone. Então, vou mostrar para você como é o espelho do meu telefone. Vou clicar aqui no meu telefone. Você pode perceber que ele está espelhando o telefone. Então vou executar aqui, ó, tá no meu Moto G, eu vou dar um play aqui e ele vai criar então o projeto, tá fazendo a compilação e ele vai fazer a instalação diretamente no meu telefone que está conectado via cabo. Enquanto ele faz isso, a gente já vai lá para o Main Activity e já vai preparar as coisas. Primeira coisa que nós vamos preparar aqui, então, vamos ficar de olho aqui, tá? Gradle build running. Quando ele terminar aqui, dar install apk, installing apk, a gente já vem pro Visor aqui, ó, e já dá uma olhadinha, tá?
Tá, Launch já está carregando Activity. Olha lá, já está pronto. Então, se eu tentar digitar uma letra, nada acontece. Quando eu clico lá no peso, note que já abre o teclado numérico e na altura também. Não é possível colocar um texto. Então, eu vou colocar aqui, ó, 112. E aqui, 1.69. Tá vendo? Então, a gente consegue colocar aí decimais. Maravilha. Feita aquela parte, vamos para cá, então, declarar variáveis, né? Vamos declarar variáveis para poder utilizar no nosso programa. Declaração das variáveis para manipulação dos objetos e dos dados. Maravilha. Então, criando primeiro as variáveis do nosso peso e altura. Então, vou falar assim, ó, int peso. Por que int peso? Porque o peso eu não vou trabalhar com valores redondos, tá? Esse programinha não tem nenhum tipo de validação. Por caráter instrucional, não vamos fazer muitas validações. Aí eu deixo isso como um exercício para você. Peso inteiro, altura, eu vou falar que ele é um float. Por quê? Ele tem um decimal. Então é um float. Vou declarar o IMC também como float. Por quê? IMC é o resultado do cálculo que nós vamos fazer entre o peso e a altura. E eu necessito ter um float porque o IMC é o resultado de uma divisão. Então nós podemos ter decimal. Por fim, eu vou criar uma string chamada mensagem, que ela vai fazer o quê? Essa string vai ter o valor que nós vamos colocar dentro do nosso text view, como mensagem de saída. Então aqui eu declarei as variáveis para manipulação dos objetos, e agora eu vou declarar quem? Os nossos objetos, né? Então, declaração dos objetos, que estão aonde? Estão lá no nosso layout. Então, primeira coisa, eu tenho dois edit texts lá. Eu vou chamar de edit peso e edit altura. Estou declarando na mesma linha porque ambos são do mesmo tipo, né? Vou fazer uma text view aqui. A text view minha eu vou chamar de txt resultado. Maravilha, já temos os dois. Por fim, eu vou ter que ter o botão, né? Porque o botão eu vou chamar de BT calcular, que é o botão onde as coisas irão acontecer. Feito isso, eu vou partir então aqui, vou aumentar um pouquinho a fonte. Vou partir então aqui para o meu método onCreate, onde tudo vai acontecer. Então, a primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, vou recuperar, né, os objetos que estão lá no meu layout, vou setá-los, né? Então, ó, eu tenho o edit peso. Ele é do tipo edit text, find view ID, a gente pega o ID dele lá e reconhece ele pelo nome, ó, peso. Maravilha. Agora eu tenho o edit altura, opa, que é a mesma coisa, né? É um edit text. Lembrando que está ficando cinza aqui essa parte, se você colocar o mouse, ó, não é preciso fazer o cast, ou seja, eu posso fazer aqui desta forma aqui, ó, direto, ó, find view by ID. Eu só estou colocando o cast porque algumas pessoas têm ainda a versão 2.1 onde era obrigatório a fazer o cast, tá? Então eu estou mantendo aqui. Quando ele ficar cinza, a partir da versão 3 não é mais necessário, então você pode fazer direto. Fiz o peso, fiz a altura, agora eu vou fazer a minha saída. Então txt resultado, esse é do tipo text view, né? Text view, find, pega o meu objeto que nós chamamos de resultado lá do outro lado. Maravilha. Por fim, nós vamos pegar então o botão calcular. Vamos declarar ele aqui como um button, vamos setar ele lá. E aí, então, faremos a próxima etapa. Então aqui nós vamos colocar o seguinte, né? Apontando os objetos do layout, né? Feito. Maravilha. Dando prosseguimento, então, vamos fazer o cálculo dentro do botão. Então o BT calcular, tudo vai ocorrer dentro do botão, BT calcular, set on click listener, new view on click listener, gerou para mim,
E aqui dentro, então, nós vamos começar a fazer o quê? Né? Recuperar os valores digitados. Então, nesse momento, eu vou criar um erro aqui para que nós possamos analisar esse elemento aqui, ó, o chamado logcat. Logcat ele vai mostrar todos os problemas que está acontecendo, como você pode ver, em tempo real lá no nosso dispositivo, seja ele na máquina virtual, seja ele diretamente dentro do device, ou seja, do nosso smartphone. Eu vou clicar aqui, ó, só para minimizar a tela, vou começar a buscar os resultados. Então, o valor que eu vou pegar é o edit text. O edit text eu quero atribuir a variável peso. Então, olha lá, peso recebe quem? Ele recebe o edit peso, ponto, get text, que é o valor dele, ponto, to string. Então, feito isso, eu recuperei o valor dele aqui, mas dá uma olhada. Tá vermelho. Por que tá vermelho? Olha aqui, eu coloquei o mouse, ele está dizendo assim, ó, tipo de dados incompatível. Ele está esperando um inteiro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer, então, uma conversão de variável. Para converter uma variável em Java, nós utilizamos o parser. Nós temos o tipo double, float, int. Nesse caso, o peso é um inteiro, nós vamos fazer, então, para int. Então, olha, I maiúsculo, né? Integer, ponto parse, int, e aí dentro dos parênteses nós vamos colocar o valor. Tá lá, ó, maravilha. Fizemos então a conversão. A partir desse momento, o dado que está aqui dentro, ele vai ser transformado então em inteiro e atribuído a variável peso, que ela é do tipo inteiro. Maravilha. Vamos fazer agora para a altura. E na altura eu vou gerar um erro. Tá? Eu vou gerar um erro, só que é um erro que não vai ser um erro de código. Ou seja, não vai ficar vermelho como está aqui, ó. A marcação vermelhinha, ele não vai formar o erro, porque ele existe. Vai ser um erro em tempo de execução. Vamos lá. A altura já não é int, a altura vai ser um float. Então, ó, float, ponto parse, float. Só que eu esqueci aqui, ó, eu vou provocar esse erro, vou falar assim, ó, edit altura, ele é ponto to string. Oh, tem um erro aqui, né? Onde está o erro? Olha, eu esqueci aqui o get text. Perceba que nesse eu não coloquei. Agora eu vou abrir meu logcat e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou executar aqui a minha aplicação. Vou abrir o Visor. Vamos aguardar aqui. Ele está compilando, ele vai fazer a instalação. E nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou selecionar Debug para vermos aqui o que acontece. Olha lá, ele carregou. Agora eu vou dar um clique. Quando eu der um clique aqui, ó, ele vai dar um erro. Ele fala, ó, aplicativo fechou. Por que ele fechou? Aí eu venho aqui, dou uma aumentadinha aqui, ó. Percebam que ele está mostrando, ó, for input string está vazio. Está vazio onde? Olha lá, ó, no método onClick na linha 40. Então você clica aqui, ó, ele te mostra. Olha, nessa linha aqui, ó, tem um erro. Poxa, mas que erro que é esse? Primeiro que nós temos dois tipos de erro, né? Eu tentei forçar um e não funcionou. Então, vamos lá. Vou forçar de novo. Mas por que ele deu erro? Porque simplesmente nós não fizemos o quê? Nós não preenchemos o valor. Perfeito? Então, a partir do momento que eu não preencho o valor, ele realmente vai dar um erro. Cadê minha calculadora IMC aqui? Perdi ela, tá aqui, ó. Opa, fechou de novo. Vamos rodar ela aqui, ó. Deixa eu rodar ela aqui de novo. Ela vai subir. Agora a gente vai digitar um peso, tá? Eu vou digitar um peso. Pois lá, 114. E a altura 1.74. Então vou pedir para calcular. Percebam que aqui não tem erro nenhum. Quando eu clico aqui em calcular, ele deu um erro. Agora já deu um erro na linha 41. Falam, poxa, tá com erro nesta linha aqui, olha, percebo que tá na 41, tá com erro nessa linha, mas qual o erro? Eu vou um pouquinho antes para cima e dou uma olhadinha aqui, ó. Olha, application tá com problema de floating decimal. Ou seja, o que será que falta nesse código? Veja que o erro, ele não é um erro muito claro.
você vai ter que decifrar o que está acontecendo, baseado nas informações. Olha, ele está falando que é um float decimal, ele está esperando aqui, ó, uma string, e eu percebo que não tem mais nenhuma informação. Então, vou ter que analisar o código. Quando eu vou analisar o código, eu falo, opa, esqueci aqui, ó, tem uma coisa aqui, né, o get text, então tem que pôr o get text aqui, o ponto, e agora tá tudo certinho, agora ele não vai dar probleminha nenhum. Quer ver? Vamos fazer o teste? Eu dou um ok aqui. Tá instalando. Vou lá e agora eu vou fazer o teste aqui, ó. 114 o peso, 1.74 e vou clicar no botão. Olha lá, ó. Nenhum erro. Obviamente que ele não vai fazer nada, porque nós ainda não pedimos para ele fazer nada. Apenas recuperar os dois valores. Então ele está recuperando o valor. Pois bem, próxima etapa que nós temos que fazer é calcular então quem? Calcular o IMC. Vamos calcular ele aqui, né? Calcular o IMC. Maravilha. Então o IMC é o quê? IMC, a fórmula é o peso dividido pela altura vezes altura, ou seja, altura ao quadrado, né? Deu um Ctrl Alt L aqui, Ctrl Alt L para fazer a formatação. Agora eu tenho o IMC. Então, com base no IMC, agora eu posso fazer o quê? Verificar as faixas de peso. Então, existe uma tabela já genérica, eu peguei essa tabela no Google. Eu vou começar, então, a usar uma estrutura de decisão. Então, verificar a faixa de peso usando a estrutura de decisão if. Então, vamos lá. Primeiro, pergunta assim, ó, if, se o meu IMC for menor que 18.5, então ele faz alguma coisa. Que coisa? Mensagem, vamos mandar uma mensagem aí para o usuário, né? Colocar assim, abaixo do peso. Maravilha, fizemos isso então para o índice menor que 18. Agora nós precisamos calcular entre 18 e outra faixa. Então para isso eu vou usar o else if, que é uma outra forma de escrever uma condição dentro de outra condição. Então vou fazer assim, vou abrir outro parênteses aqui, só para manter separado, dizendo o seguinte, se o IMC for maior ou igual a 18.5, vou dar um espaço fora do parênteses e colocar 2E comercial. O E comercial significa E, 2E comerciais juntos. Ou seja, se o IMC for maior ou igual a 18,5 e o IMC for menor que 25, então faz alguma coisa. Que coisa? Mensagem de novo. Tá lá, mensagem abaixo do peso, agora a mensagem é peso ideal. Vou colocar até aqui, parabéns. Maravilha. E com isso eu vou prosseguir até a faixa dos 40, perfeito? Então eu vou dar uma pausa, fazer a mensagem e volto em um instante. Pronto, já está aí, ó. Toda a minha tabelinha que você deve digitar, dar uma olhadinha por que essas coisas aconteceram, com exceção da última linha aqui que diz o seguinte, se for maior que 40, ou seja, é um else, né? Se for menor que 18,5 e não tiver entre faixa nenhuma, é que ele é maior que 40, que é a última condição aqui. Então ele vai mostrar obesidade grau 3 mórbida, tá? Tipo, precisando fazer um regime, tá? Maravilha, feito isso, nós precisamos apenas rodar o quê? A saída, né? Então agora é mostrar o resultado para o usuário. Maravilha, como que eu faço isso? Ora, eu já não tenho aqui na minha Activity, minha Text View, chama resultado, e eu não setei ela aqui, ó, resultado, para txt resultado. Maravilha, eu vou colocar lá então o quê? Txt resultado, ponto, set text, ou seja, eu vou enviar um valor para lá, mas eu vou fazer assim, ó, string.valueOf, o que significa? Eu vou converter o valor numérico do IMC agora para uma string, tá?
Então olha o que eu vou fazer. Eu vou dar um Enter aqui, vou dar um Enter aqui para a gente ver uma coisa. Dá outro Enter e falar assim, ó, aspas, IMC, dois pontos. Concateno com o sinal de mais, né, de adição. String value of, ele vai mostrar o valor do IMC. Concateno de novo aqui, vou para outra linha. Vou colocar aqui, ó, aspas, de novo, né? Coloco o camarada aqui. Só que agora eu vou pôr um /N, que é para ele pular uma linha. E vou escrever mensagem. Opa, o E ficou maiúsculo ali. Mensagem, vou concatenar mais uma vez e vou colocar a variável mensagem. Pronto. Feito isso, agora é só nós fazermos o quê? Só nós executarmos o nosso programa. Vamos deixar tudo numa linha só aqui, ó. Tá? Deixar tudo numa linha só. Dá para enxergar bem, né? Uma linha só. Vou diminuir um pouquinho a fonte aqui, ó. E agora, ao executar o programa, é esperado que ele faça o quê? Mostre qual é o nosso índice de massa corporal e também qual a faixa de peso que nós estamos aí incluídos. Então, vou clicar aqui para executar. Selecionei meu telefone. Se eu tiver um problema no Logcat, eu vou ver aqui, né? Se der algum erro, eu abro o Logcat e vejo qual o erro que é que está dando. Ele está instalando. Eu vou colocar aqui um peso 65 kg com a altura de 1,72 m. Vou pedir para calcular e ver o que acontece. Opa, deu lá, ó. IMC 21,97. Mensagem, peso ideal, parabéns. Então a pessoa tá bem. Agora vamos colocar um peso um pouco maior aqui, ó, 98 kg com mesmo 1,72 m. Já mudou, o IMC é 33, já tem obesidade grau 1. Colocando uma pessoa um pouquinho mais gordinha aí, 120 quilos, já dá uma obesidade grau 3 mórbida, porque já está acima de 40. Então vamos colocar aqui uns 114, 1,74 m, calcular, 37,6, obesidade grau 3 severa. Pois bem, esse é então o nosso programinha aqui de cálculo de índice de massa corporal, um programinha bastante simples, né, do ponto de vista aí, técnico. Estamos utilizando poucas variáveis. Eu quero chamar atenção para algumas coisas que muitas pessoas erram. Na hora de fazer a configuração desses elementos, quando você faz a conversão, ou seja, não só o apontamento, mas recuperar o valor, ele não pode ser efetuado logo na carga da aplicação, ou seja, ele tem que ter algum tipo de parada e ser acionado, porque senão ele sempre virá com valor zerado. Isso gerará erro na aplicação, que é o caso desse tipo, onde eu preciso que o peso e a altura tenham sido digitados. Legal, espero que você faça bom proveito aí dessa aplicação, e se tiver dúvidas, deixe aí o seu post, que eu procurarei ajudá-lo e ajudá-la. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.